Olá, boa tarde. Estamos ao vivo, direto dos estúdios da Rádio PH, aqui no centro de Palhoça, nessa quinta-feira que tá maquiada de segunda. A gente tá meio perdido, mas entrando no ritmo da parte 2 dessa semana incrível aqui na Rádio PH também. A gente vai junto até às 18 horas com o programa CDL Palhoça. Hoje, portas abertas para o Jeff da PAC, que vai contar um pouquinho pra gente sobre o projeto Prototipando a Quebrada. Você vai acompanhar com a gente ao vivo pelo site da CDL, estamos também ao vivo pelo site do Jornal Palhocense. Você nos acompanha no aplicativo exclusivo que nós temos da Rádio PH, lá para o Android, para iOS também. Você pode ficar ligadinho 24 horas na programação da sua rádio aqui de Palhoça. Estamos em imagens pelo YouTube e também pelo Facebook da CDL, também do Jornal Palhocense. Se você perdeu algum detalhe, não tem problema, porque você pode acompanhar a qualquer momento em podcast, lá pelo Spotify ou também pelo Deezer. Aqui com a gente hoje na Rádio PH, na apresentação do programa Portas Abertas, comigo o Luiz Otávio Bach. Como é que tu estás? Boa tarde, Luiz, que bom te ter aqui. Boa tarde, ouvinte, boa tarde, Alexandre, Luísa, Jefferson. Estamos aqui para bater um papo legal hoje para os nossos ouvintes aí novamente. Boa, hoje é na quebrada, hoje é o estilo da quebrada, a gente vai querer saber. E a Luísa Bonô também vai com a gente nessa missão. Tudo bem, Luísa? Que bom te ouvir. Tudo bem? Boa tarde a todos, seja bem-vindo, Jeff. Obrigado. Então, hoje vamos entender o que é a quebrada, né? Bora lá. Eu acho que, principalmente, ela tá numa ideia, numa intenção de fazer a diferença. Mas eu passo para o Luiz Otávio, então, para distribuir essa bola e a gente entender um pouquinho mais sobre esse projeto. Na verdade, Alexandre, só contextualizando um pouco, né, a CDL, de algum tempo para cá, ela tem investido muito nessa questão da integração comunitária, né? Não basta só a gente cuidar dos interesses do empresário do varejo, mas a gente também se envolver com a cidade, com as pessoas na qual a gente está inserido, né? E essa aproximação com o Jefferson e com esse Prototipando a Quebrada já deu algum tempo, né? Já se deu algum tempo atrás, e a gente está, então, convidando o Jefferson hoje para vir falar também aqui um pouquinho mais para os ouvintes da Rádio PH, o que é o Prototipando a Quebrada. Então, eu vou deixar com o Jefferson, né? Primeiro, para ele se apresentar e depois ele falar o que é o Prototipando a Quebrada, como é que nasceu esse projeto, qual é a sua missão e tudo mais. Ô Luiz, obrigado ouvintes, pessoal que está aqui comigo hoje. Para mim é um prazer sempre falar do Prototipando, porque é o meu filho mais velho. Eu tenho um pequeno de 3 anos e meio, mas o Prototipando começou lá em 2018, comigo, educador, subindo morro, descendo morro, para levar tecnologia, ensino de tecnologia para crianças e adolescentes, né? Então eu vou começar por aí contando um pouco dessa história, mas eu gosto de falar que eu sou um educador apaixonado por tecnologia e um moleque de favela. Eu vim de periferia, sou de São Paulo, nasci numa comunidade chamada Jardim Filhos da Terra e cresci no Cachoeiro. O Emicida canta músicas dos bairros que eu transitei. E eu tive direito garantido, fiz faculdade, fiz mestrado, vim para cá ficar um ano, estou há 11, já apaixonei por esse lugar. E em 2018 eu já era educador, já estava trabalhando com tecnologia numa comunidade em Florianópolis na época e resolvi que precisava ir além, precisava fazer disso uma aprendizagem de tecnologia para outras crianças, adolescentes e jovens. Aí de 2018 para cá, a gente veio, impactou já mais de 500 famílias. E eu gosto de dizer que não é um trabalho só meu, né? A gente começou prototipando com um kitzinho de robótica, um computador velho e um projetor antigo, com 5 crianças numa comunidade na Ivo Silveira, né? Caminho ali para Florianópolis. E em 2 meses a gente tinha 40 alunos, isso em 2018, né? Eu já trabalhava em outros lugares. Pô, mó legal. Mas foi a primeira rasteira que a gente teve. Que eu entendi que era preciso ter recurso. E recurso não é só dinheiro, também é dinheiro, mas são pessoas que estavam junto e que queriam fazer essa transformação junto com a gente. Aí em 2019 a gente começou a ter os primeiros voluntários, em 2020 a gente estava com 15 voluntários, 4 comunidades atendidas, lá no Frei Damião, que é uma das comunidades aqui da Palhoça com menor IDH, né?
E veio a pandemia. Aí como é que você sobe o morro para poder fazer aula de robótica? Aí a gente se reinventou de novo e começou a formar jovens para entrarem nas empresas de tecnologia. E hoje, eu acho que vale essa reflexão para os ouvintes e para o pessoal do comércio também, que não é mais só formar para as empresas de tecnologia, é formar para todo mundo. Hoje a nova economia, ela já precisa de pessoas da área de tecnologia em qualquer espaço. Sim, Jefferson, a gente poderia, né, dizer que então que a partir do teu case pessoal, a tua experimentação de viver nessas comunidades e tudo, tu começasse a vislumbrar que é preciso que a sociedade faça algo mais por essas crianças, por esses jovens, para que eles tenham alguma esperança de dar certo, porque senão é aquela máxima, né? Se você continuar fazendo as coisas do jeito que sempre fez, vai colher sempre os mesmos resultados. E o que a gente tem feito aqui em termos de Brasil, parece que não está dando resultados muito bons. A gente precisaria fazer um pouquinho mais. Tem uma coisa, Luiz, que é importante a gente pensar que o Brasil tem potencial de ser o maior exportador de pessoas para a área de tecnologia do mundo. A gente é criativo pra caramba, o nosso fuso é bom, né? Tipo, eu posso trabalhar para a Europa, posso trabalhar para os Estados Unidos, e com a pandemia a gente teve essa conclusão. Hoje você pode trabalhar de qualquer lugar. E da onde eu venho, da periferia, muitas vezes não é apresentado essa possibilidade. Não chega lá na nossa porta e alguém bate e fala, ó, mercado de tecnologia está aquecido, precisa de profissional, vem trabalhar com a gente e não vai trabalhar no tráfico. Eu tenho uma historinha que eu conto, Luiz, que é a seguinte, eu não era o mais genial da minha turma de jogar bola, de jogar videogame, da quebrada que eu estava. Também não era burro, também não servia para burro, não servia. Mas eu tive direito garantido. Eu tive uma família que falou, cara, vai estudar, que me levou para um colégio legal, e depois eu fui fazer curso técnico, aí um amigo falou, pô, faz faculdade. Todo esse processo, ele acontece porque alguém me apresentou possibilidade. Quando você fala de não fazer do mesmo formato, o PAC é pensado exatamente dessa forma. A gente quer mostrar para esses jovens, para essas crianças, que existe um outro caminho. Que dá sim para você trabalhar num setor que vai te pagar legal, que você vai ter um salário digno, vai trabalhar com ar-condicionado, com os puffs coloridos, com as paredes de vidro, e que isso pode ser sim uma carreira para você. Por isso que a gente tem programas que acontecem lá na periferia e tem programas que acontecem lá nos espaços de inovação e tecnologia. Aqui na Palhoça, os nossos jovens vão estudar lá na Pedra Branca. Junto com as empresas de tecnologia, com as empresas de inovação que estão ali dentro. Depois ele sai, né, para outras empresas, outros comércios, para trabalhar. Mas a gente garante que ele tem um espaço legal para se desenvolver. E tu que está nesse contato diário lá com essa moçada, fala um pouco para a gente qual que hoje é a vibe deles, assim. Eles já chegam atualizados, eles estão no mundo dos games, eles acessam muito conteúdo, são fáceis de focar ou são pessoas dispersas? O que vem por aí nesse mercado? Cara, tem uma coisa que eu gosto de dizer que é o borogodó de quebrada. Moleque de escola pública, de favela, de casa de acolhimento, de espaço de sensibilidade social, ele já vê aquilo como uma puta oportunidade. É um cara safo. Mano, os caras empinam a pipa com cortante, cara. Então você tem que ser ligeiro, tá ligado? Mas um ponto importante aqui, olha, que a gente gosta de pontuar é que, primeiro, a falácia do letramento digital. Essa geração sabe tudo de tecnologia. Não sabe, cara. Eles sabem, tipo, TikTok, jogar Free Fire, e é isso. Não estou dizendo que não venham educandos que já estão fora da curva, que já gostam de tecnologia, que já acham bacana. Isso, uma parte deles sim. Mas eu gosto de fazer essa reflexão porque um dos primeiros programas que a gente tem de trazer os jovens é a imersão. Eles passam 8 semanas imersos dentro desses espaços de inovação. E ali a gente consegue criar o alicerce. Sabe bater sapata? Quando você vai construir o prédio? É isso que a gente faz nesse processo, que é o letramento digital, é o aprender a aprender na internet, é o conseguir criar a rotina de estudo e aprendizagem. Então, esse é o primeiro ponto. Eles vêm com desejo de tecnologia. Pô, o PAC é voltado para a tecnologia, mas é um processo de ensino e aprendizagem. Até eles ficarem safo. Até porque, né, Jeff, que assim, eu acho que essa falácia ela se cria na classe média, né? Que aí, olhando para os seus filhos, brincando, tendo muitos equipamentos a seu dispor, acabam se tornando íntimos dessa tecnologia. Mas não é a realidade do Brasilzão, né? Então eu acho que tu colocasse bem que essa
essa falácia não é verdade. Né? Nós temos, a grande maioria da população brasileira não tem acesso a essas facilidades, a essa tecnologia, e não sabe, não é íntima da tecnologia como todo mundo na classe média acha que é. Né? Eu acho engraçado, Luiz, porque eu chego nos lugares e falo isso, cara, ninguém é letrado digital, é processo. Não é por... Tem conceitos, né, do tipo, eles são nativos digitais, eles já nasceram com esse processo. A gente não, a gente veio naquele, né, eu sou lá da máquina de escrever, cheguei aqui e botaram um computador na minha frente. A gente foi, né, esse migrante digital. Só que colocar essa responsabilidade nas costas dos adolescentes, dos jovens, eu acho irresponsabilidade. Porque, que nem você falou, pô, tem gente que tem puta acesso, saca? Ah, eu tenho computador em casa, eu tenho tablet, eu tenho celular, mas ainda assim não é letrado. É o cara que vai saber usar rede social, é o cara que vai saber, sei lá, jogar um jogo bem difícil, mas que, pelo lugar que ele está, e essa é uma reflexão que você trouxe muito boa, pelo lugar que ele está, o cara que estuda num colégio particular, que faz intercâmbio, para ele é fácil sonhar em ser programador. Ele viu em algum lugar, o pai dele trabalha nesse lugar, ou a mãe, um amigo, e daí chega para ele e fala, cara, você pode trabalhar com isso. E ele fala, poxa, é verdade, eu posso mesmo. Agora, fazer isso lá na periferia tem que ser um processo de chegar lá e falar, também é para você. E ainda teria uma diferença, né? Essa turma que estás falando aí, que tem acesso e tudo mais, eles são bons usuários. Não são preparados para produzir tecnologia, para desenvolver tecnologia, que é o foco que eu estou entendendo que tu estás querendo Exatamente. dar. Né? Então, uma questão que eu achei bem importante e bem bacana do projeto, nós tivemos lá, eu e a Karen, é a questão que não é só tecnologia, eles aprendem também a questão de cidadania, né? Tem toda uma questão ali social, de como estar nas empresas, que eu acho bem importante, né, ali deles serem inseridos, né, nesse processo. Tem 2 termos de startupeise para o ouvinte que está aqui, dá uma googada lá depois, que é hard skills e soft skills. Eu gosto de dizer que é a habilidade de você desenrolar as pessoas, é a soft skill, e a habilidade de você fazer alguma coisa com o computador é hard skill. Eu gosto de definir assim, né, para a gente não cair no startupeise toda hora. Mas quando a gente está olhando para os educandos do Prototipando, a gente gosta de dizer, Luísa, que a gente faz uma grande jardineira onde a gente escolhe os bons brotos e depois coloca o adubo ali dentro. E esse adubo é o quê? Garantir que eles tenham um espaço decente para estudar e bacana. A Lu foi lá e viu, né? Pô, é computador legal, é junto com startup, é junto com empresa, tem a copa, tem o pãozinho com mortadela, tem o transporte. E, ao mesmo tempo, tem uma equipe que desenvolve as soft skills, essas habilidades interpessoais. Então, a gente está olhando para esses jovens não só para ele aprender a programar. Não é só isso. Eu tenho uma frase que é: o PAC não é curso. A gente não faz curso. A gente cria centro de experiência de aprendizado. E esse é um conceito muito importante para a gente. A gente cria um espaço onde eles possam experimentar essa aprendizagem de tecnologia, mas que, ao mesmo tempo, eles desenvolvam essas habilidades. Porque isso vai ser o diferencial deles no mercado. E como é que tu vê a educação curricular em choque com essa experiência de um centro de experimentação? Cara, tem uma coisa que... Eu venho da educação, né? Eu fui educadora a minha vida inteira. Sinto falta pra caramba, mas eu sei que hoje, liderando o PAC, eu faço mais impacto, né? Mas eu entendo também as faltas de direitos que a educação tradicional traz, né? Pô, é um colégio que muitas vezes não tem infraestrutura, ou tem uma troca de professores muito grande, o professor está desgastado com 50 alunos dentro da sala. Então, a gente nota isso, esse desgaste, né, da educação tradicional, como reflete na hora que os educandos falam do PAC. E daí, quem quiser ver, fala de verdade, vai no Instagram do Prototipando, é Prototipando Quebrada, @Prototipando Quebrada, vai no LinkedIn e vocês vão ver os depoimentos dos educandos. Eles falam, cara, tá aqui, é incrível. Se a gente deixasse, eles ficavam lá o dia inteiro. E eles têm horários, né, para fazer as mediações e para poder viver a experiência híbrida lá dentro. Mas é um choque muito grande, tá, Lê? Eles olham pra gente e falam assim, cara, aqui eu gosto de aprender. Aqui é onde eu consigo ver que eu sou dono do meu processo de aprendizado, eu tenho pessoas para me auxiliar aqui dentro e que faz sentido. Eu acho que esse é um ponto vital. E essa é uma das máximas que a gente tem dentro do PAC. Tem que fazer sentido estar aqui dentro. Ninguém é obrigado. Lá no PAC, essa é uma premissa. É um dos nossos valores. Ninguém é obrigado a estar aqui. Eles estão porque querem se desenvolver. Então, é um choque muito grande. Mas
se a gente puder inspirar outros espaços de aprendizado a pensar nessa educação disruptiva, estamos juntos para trocar com essa galera. Como é que surgiu essa ideia, Jeff? Conta pra gente. Como é que nasceu isso? Tu estava lá em São Paulo, por que Florianópolis, por que Palhoça? Cara, não. Por que esse projeto? Como é que tu foi criado? Prototipar também. Então, vamos lá. Muita gente não entende. Dá uma travada na língua. Eu até entendo, agora a quebrada é que eu não entendo. Então vai dar certo. Tem uma coisa do prototipando, depois eu vou explicar por que eu escolhi esse nome, né? Mas que ele é meio trava-língua, né? Muitas pessoas travam, daí por isso que a gente compactou para PAC. E é prototipando a quebrada, PAQ virou PAC. Mas eu sou de São Paulo, eu acabei fazendo faculdade no interior do Paraná, meu pai foi para lá ali no fim da minha adolescência, eu não tinha grana para pagar uma faculdade, fui para lá, acabei fazendo faculdade no interior, porque no Paraná tem várias universidades estaduais. Lá, de novo, e a figura do professor, do educador, para mim é muito forte, né? Eu tive um professor que é meu amigo até hoje. Quando eu me formei, ele falou, cara, deixa eu falar de mestrado. Você sabe o que é mestrado? Daí eu falei, não, é de comer, sei lá, alguma coisa assim. E daí ele me explicou, eu achei, pô, que da hora. Para ser professor universitário, para ter mais bagagem, vou encarar. Em 2011, eu participei do processo e entrei no mestrado na UDESC. Daí eu vim para cá para fazer o mestrado. Na época, né, eu estava noivo. Hoje eu estou casado, mas não é com a mesma pessoa. Eu estava noivo na época e acabei terminando o noivado. Não tinha por que voltar para o interior do Paraná e fiquei. Eu ia ficar 1 ano aqui, estou há 11. E daí, nesse processo, eu sofri um acidente. Gente, eu sou muito de história, tá? Então, eu gosto muito de contar a história. Essa daqui é... Aí, eu sofri um acidente, tive que prorrogar 3 meses a defesa do mestrado, da dissertação. E a bolsa, um tempo bom, pô, a bolsa entrou. Foi a primeira vez que eu só estudei, dava para ler todos os textos, dava para debater. Né? Pude viajar para apresentar congresso. Isso para um moleque de favela é muito foda. Eu lembro que, só uma adendo rapidinho, minha mãe foi me... dar um abraço, minha mãe mora em São Paulo ainda. Quando eu fui a primeira viagem internacional, fui apresentar um artigo no Chile. Ela me abraçou e minha mãe é mulher nordestina, ela fala assim, não acredito, meu filho tá indo pro estrangeiro. Eu falei, pô, mãe, que bom, tô abrindo os horizontes, né? Aí chegou, eu tive que prorrogar um pouquinho, acabou a bolsa, eu tinha que pagar os boletos, e eu comecei a trabalhar na Escola Marista que fica no Monte Serrat, no Lúcia Maivone, e lá eu fiquei 8 anos. E lá me deu uma puta base de educação popular, de entender a educação dentro dos espaços de periferia. Só que eu queria mais. Não dava para ser só uma comunidade. Não dava para ser só os 20, 30 alunos que eu trabalhava ali dentro. Conforme foi passando o tempo, eu comecei a trabalhar com oficinas de robótica, de programação, né, de tecnologia. Eu comecei a ver que os adolescentes, os jovens queriam aquilo. Não dava para ser só para aquele espaço. A gente fez equipe de competição, ganhou um monte de troféu. E daí eu falei, cara, eu vou começar a pensar outras formas de levar isso para outras comunidades. Aí eu caí no mundo de startup, inovação, aí veio aquele conceito de MVP, né, de produto mínimo viável, né? O que eu posso fazer de mínimo para começar uma turma de robótica? Pegar um kit velho, um computador velho, conversar com as comunidades e fazer esse processo. E daí o nome prototipando, eu tava ali, né? Puta, preciso dar um nome firmeza, assim, né? Vamos dar um nome massa. Aí você tem aquela possibilidade de cair no Tecnicês, né, no inglês, EduTech, FavelaTech, deve não sei o que lá. Daí eu falei, não, vamos botar 100% nacional. Aí eu pensei, bom, primeiro a gente está falando de favela, de comunidade, de quebrada. Lá em São Paulo a gente usa muito quebrada para falar de favela, de comunidade, né? E eu pensei, puta, o que eu estou fazendo? Eu estou criando protótipos. Quando você está trabalhando com robótica, com design, com programação, você cria protótipos. É o desenvolvimento de um produto. E naquele momento eu estava desenvolvendo um produto que era oficina de tecnologia para crianças e adolescentes. Aí eu falei, puta, acho que prototipando a quebrada funciona legal. E daí foi assim que surgiu o nome e a gente começou e entendeu que não era só as oficinas de robótica, que dava para ser mais, dava para ser maior. Hoje, e esse é um ponto importante para quem está ouvindo, principalmente da comunidade de Palhoça, que hoje a gente não é mais só uma ONG, a gente é uma rede. A gente tem outras organizações que fazem parte dessa rede do Prototipando e que encaminham os jovens, as crianças para os programas que a gente tem. Que legal. Você está curtindo com a gente o programa CDL Palhoça. Hoje, portas abertas. A gente está conversando com o Jeff Lima, esse grande contador de histórias aí, embora tão jovem, né, já
passou aí por alguns ambientes de inovação e trazendo isso para uma realidade local aqui bem interessante, em que é possível fazer a diferença aí para os jovens através do PAC, que é o Prototipando na Quebrada. É isso que a gente está vendo hoje nesse programa aqui com vocês. A gente vai para um rápido intervalo, eu juro que é rapidinho, e já a gente volta, porque tem muito mais para a gente aprender e também histórias para ouvir aqui com o Jeff. Fica aí, a gente já volta. Você está ouvindo programa CDL Palhoça. Agora na PH, Minuto CDL. Unimed. Há mais de 10 anos, a CDL de Palhoça firmou uma parceria com a Unimed Grande Florianópolis. O objetivo da parceria era ofertar às empresas associadas um plano de saúde empresarial, com facilidade na contratação e na resolução das demandas, com todo o suporte sendo realizado dentro da CDL de Palhoça. Os anos se passaram e a parceria deu tão certo que atualmente a CDL de Palhoça é a única parceira direta da Unimed Florianópolis no continente. Algumas mudanças ocorreram nesses anos de parceria, mas uma coisa é certa: a qualidade no atendimento é marca registrada dessa parceria. São mais de 10 tipos de planos para empresas não individuais. Com certeza, a melhor opção e, claro, o melhor atendimento. Quer saber mais? Confira o site cdlpalhoça.org.br na aba de Serviços, Plano de Saúde, ou ligue para 3242-1900. Você ouviu Minuto CDL. A Rádio PH, a rádio que toca Palhoça, criou um programa que cabe todo mundo. O Balaio, o programa mais baita do rádio, que rola de segunda a sexta em áudio e vídeo. Chique isso, não? O Balaio, conversa ao pé do ouvido com uma pitada de papo furado. Que horas? Fim de tarde, às 6, sem contar o podcast, que você pode ouvir a qualquer hora e em qualquer lugar. Afinal, o Balaio é nosso, palhocense, e é um programa exclusivo aqui, da Rádio PH, a rádio que toca Palhoça. Seu carrão chegou, mas você ainda não colocou a nova placa padrão Mercosul? Então estacione já no box da Via Placas, confira o nosso lacre exclusivo com a qualidade comprovada 3M e regularize a sua máquina. Na Via Placas, enquanto você aguarda o emplacamento, fica super à vontade para descontrair com nossos jogos eletrônicos e já confere o bom atendimento e a tradição e confiança dos serviços. Via Placas, seu caminho mais seguro. Prefeito Nelson Martins, 2083, no centro de Palhoça. Fone 32867574. WhatsApp 996418363. No Instagram, @Via Placas. A rádio que toca Palhoça. Programa CDL Palhoça. Voltamos com portas abertas aqui na Rádio PH, na CDL é sempre assim, portas abertas para você que está nos acompanhando pelo site da CDL, site do Jornal Palhocense, lá no site da Rádio PH também, está conosco pelo Deezer, pelo Spotify ou pelo aplicativo exclusivo, estamos também em imagens no YouTube, no Facebook, ou seja, as portas estão sempre abertas para você estar aqui na Rádio PH, seja na nossa programação musical, sempre dando muita prioridade para os nossos músicos locais, a música catarinense tem sempre prioridade aqui na Rádio PH, mas também nos nossos programas de jornalismo, nos nossos podcasts, sempre numa parceria também muito legal com o Jornal Palhocense, que essa semana circula na sexta-feira, por conta aí do feriado que a gente teve no meio da semana, a gente vai trazer amanhã as novidades entre os podcasts que a gente tem aqui na Rádio PH, entre eles a estreia que nós tivemos ontem do Elas Podem, um universo feminino com bastante espaço e prioridade também aqui na nossa bancada. Hoje no programa CDL a gente tá com a Luísa e
com o Luiz Otávio nessa missão de levar para vocês um pouquinho mais sobre o Prototipando a Quebrada. A gente recebendo hoje o Jeff Lima, que está contando para a gente como esse projeto está próximo aqui da cidade, a tamanha diferença que tem feito aí junto aos jovens, né, que buscam um espaço de interação. E eu queria começar esse bloco, Jeff, fazendo um questionamento. Quem assistiu aquele filme Redes Sociais, que conta um pouquinho da implantação do Facebook e tal, ele mostrava entre esse capital humano que trabalhava naquele projeto, duas figuras e dois ambientes bem diferentes. Os caras que ficavam programando sem parar, que, né, conheciam a linguagem e faziam isso sem parar e meio que peças assim no meio do processo, e o pessoal que conseguia fazer as concepções das ideias e qual o caminho que deveria ser trilhado. Eu queria saber como que funciona hoje esse trabalho lá no Prototipando. A galera aprende a linguagem também para poder fazer esse trabalho mais laboral, ou também abrir a mente e de repente buscar criar projetos inovadores? A gente tem um sonho, cara, que ele é maior do que a gente está fazendo hoje. O Prototipando a Quebrada, ele não é pensado por uma ação pontual de 1, 2, 3 anos. Ele é pensado 1, 5, 10, 20 anos. A gente quer chegar ao ponto em que os nossos jovens sejam os próximos inovadores. Por isso que a gente fala de inovação, né? Hoje eles estão entendendo que eles podem ir trabalhar como programadores, como designers, como marketing digital, mas a ideia é que, ao passar do tempo, eles consigam entender que a rede do Prototipando é muito maior do que só conseguir um emprego e que eles possam, sim, ser as próximas startups, as próximas empresas de inovação que vão transformar a realidade. Por quê? E esse é um ponto importante e é uma das minhas reflexões sabe aquele pingadinho de crítica? Então, eu dou aquele pingadinho de crítica que pensa um jovem que vem de periferia, que não tem tão fácil o acesso a um intercâmbio, ir para Disney, ele traz uma outra bagagem de inovação. É o cara que tem que desenrolar, parça. É o cara que teve que aprender o desenrolo na prática. Sacou? Agora pega esse jovem, essa menina, esse menino e coloca ele dentro de um espaço que fomenta a criatividade, fomenta a inovação. Pensa quanto esse cara vai conseguir chegar lá daqui 15, 20 anos e ser o dono da próxima startup. Ser o dono da scale-up que conseguiu ir e desenvolver uma solução criativa. Eles estão ali. A gente tem isso em abundância. Eu gosto de falar que é o borogodó de quebrada, tá ligado? A gente tem isso em abundância. E pensando assim, é que nem eu te falei, o PAC ele não é pensado para 1, 2, 5 anos. Ele vai ser um grande círculo onde os nossos jovens vão trabalhar, vão ser a força de trabalho, que é preciso também ter essa prática de mercado, né? Eu vou lá trabalhar também, mas vão ser os próximos inovadores e daí eles vão apoiar o PAC e a gente faz disso um círculo de transformação social. Vocês têm lá, né? A gente viu, quando a gente foi lá, que tem os jovens que já saíram, fizeram o projeto e ainda estão lá e estão ajudando os outros jovens, né? Que estão entrando agora. Como é que vocês descrevem todo esse processo quando ele entra, né? E depois como ele sai e os que ficam, né? Que a gente tem pensado Prototipando quanto rede. Esse é um ponto principal, né? A gente entendeu que o jovem entra e esse é um ponto que vai além para quem está ouvindo, né? A gente está falando muito do centro de experiência de aprendizado, da unidade, do espaço físico que a gente tem aqui em Palhoça, ali no Inaitec, né? É o espaço onde a gente traz esse jovem. Quando ele chega ali, a gente tem todo um processo de acompanhamento que não se perde. Pensa no histórico escolar, vou usar um exemplo que todo mundo que está ouvindo a gente vai lembrar. A gente tem esse acompanhamento desse jovem. E quando ele sai para o mercado de trabalho, ele volta como mentor, ele volta como alguém que vai acompanhar um jovem novo. Isso já está acontecendo. Hoje a gente tem 17% dos jovens do PAC já trabalhando. A gente tem quase 20 jovens trabalhando. Isso dá R$96 mil na favela por ano. O Prototipando a Quebrada está colocando R$96 mil na favela direto. Porque o carinha vai comprar o cachorro-quente lá dentro. E desse jovem volta e fala, puta, ó, comecei a trampar, parça. Tô trampando num lugar da hora. Tô trabalhando no ar-condicionado. Tô trabalhando num lugar que tem frutinha, sacou? Aí ele fala pra alguém, e esse cara vai entender, puta, ó, dá pra chegar lá. Dá pra chegar num novo processo. A gente ainda não chegou onde a gente quer. Que é a galera, como diretor, como PO. Isso aqui demora um tempo, né? Pô, pensa, o PAC começou em 2018, ano passado a gente oficializou a associação.
Em 1 ano e meio a gente já conseguiu colocar essa galera no mercado. São quantos jovens hoje? Hoje aqui a gente tem, no programa de aceleração, depois eu vou falar um pouquinho dos programas, né, a gente está com 53 jovens. Na aceleração desses 53, eu acho, e daí depois Pedro, um dos meus sócios sociais, um dos fundadores do PAC, bota ali, eu acho que a gente está com 17 ou 20 contratados já, dessa leva de 53. Né? Mas antes de a gente entrar nesse negócio, me permite aí fazer... Tem uma coisa que me intrigou aqui, que tu falasse, que eu gostaria de desenvolver isso um pouquinho mais. Tu disseste que a gente tem excelentes condições de sermos exportadores, né, de cérebros, de criatividade para o resto do mundo. Isso já vem, de uma certa forma, acontecendo. O brasileiro tem sido muito bem valorizado, né, no resto do mundo pela sua capacidade de criação. E tu falasse agora que o jovem que vai para o programa, ele tem uma capacidade diferente, dada a dureza que ele já passou, como ele já teve que superar coisas. E aí eu lembro de uma citação de um escritor americano, Ralph Emerson, que ele diz que a desgraça tem um valor pedagógico que não pode ser negligenciada, né? Claro que a gente quer um ninho quentinho, quer dar o melhor para os nossos filhos, mas se a gente olhar para trás nas nossas próprias vidas, os momentos de maior crescimento foram os de maiores dificuldades, né? Então, assim, na favela, parece que a gente já tem essa condição natural de que as pessoas já são, né, resolvedoras de problemas, elas já têm uma capacidade maior de vencer obstáculos, e tu agregas um pouquinho de ferramentas, um pouquinho de condições ali, elas realmente podem deslanchar mais do que o normal. Está correto esse raciocínio? Mais ou menos. A gente quer... Eu vou pegar o exemplo do PAC, né? Não posso trazer outros exemplos. Tem outros projetos incríveis, né? Gerando Falcões, tem o pessoal da CUFA fazendo trabalho foda demais, mas pensando na nossa realidade, né, que é olhar para esse setor de inovação e tecnologia. A gente quer trabalhar para chegar num ponto em que a balança esteja um pouco mais equilibrada, para que esses jovens possam ter um ponto de start que eles nunca vão ter, né, um ponto de start igual o cara que estuda no colégio particular. Você trouxe um ponto que é real. A dureza, ela nos ensina muita coisa. Você tem que ser desenrolado, né? Queremos construir um mundo em que isso não precise ser mais assim, mas pensando hoje, os jovens de periferia que têm acesso, e esse é um ponto importante que eu gosto de dizer que, de novo, eu não era o mais genial da minha quebrada, eu tive acesso. Talvez outros jovens tão ou mais geniais do que eu tivessem lá e não conseguirem ir para uma escola, por exemplo, né? Então, pegar essa estrutura que é opressora, né, que é difícil, e fazer com que o jovem entenda que ele pode... não é necessariamente transcender, mas escolher outros caminhos, faz com que ele chegue num espaço, ele traz uma bagagem de resolução de problema muito maior, né? Pensa assim, você tem que desenrolar, irmão, sabe? Você tem que pensar desde o brinquedo, cara. E daí tem uma coisa que eu gosto, e eu vou trazer isso respondendo você, Luiz, mas para quem está ouvindo a gente... Pensem que a comunidade, que a favela, ela é uma pirâmide de desassistências. Tem o cara que mora na comunidade, tipo eu, que, tinha, sei lá, TV em casa, tinha um videogame, tinha uma família firmeza, e tem gente que não tem saneamento básico. Então, entender quais são as ferramentas que a gente cria para que esses jovens possam, né, ter esses direitos garantidos. Chegarem dentro desses espaços, trazer essa originalidade, essa forma de pensar, esse termo startupeiro, né, um mindset diferente... Isso faz com que a gente comece a equilibrar a balança. Quando você trouxe para a pergunta, né? Tá, mas como que a gente faz para exportar essa galera, essa mão de obra? Eu não estou falando que a gente vai fazer só isso. A gente tem que ter bons programadores dentro do Brasil também, para as empresas do Brasil também. Claro. Mas olhar para fora é pensar, esse jovem entendeu o mercado de tecnologia, mas ele não tem inglês desde o começo da vida dele, sabe? Ele não foi para uma escola bilíngue. E daí, quais são as ferramentas de aprendizado que a gente vai usando para poder fazer com que esse cara chegue a trabalhar para fora, no fuso horário, com a criatividade dele? Eu acho, Luiz, que é uma mescla do que você trouxe, né? Tive que passar uns perrengues, estou num lugar que, tem que ser desenrolado, mas ao mesmo tempo de você criar um espaço de acolhimento e desenvolvimento para esse jovem. Eu acho que é uma junção das duas coisas, sabe? E daí você consegue levar para essa empresa que está pensando em como que eu posso melhorar meu produto? Um jovem que tem uma bagagem diferente, mas que está tendo espaço de acesso para tentar
equalizar um pouquinho essas coisas. A gente gosta de falar que o PAC ele é tipo um aparelho de som que você vai equalizando para ele ficar bacana o som. É isso que a gente faz com os meninos. E quais os programas diferentes que vocês têm lá? Quanto tempo também leva um programa desse pra gurizada? Só para deixar claro para quem está ouvindo a gente, né, que se vocês tiverem dúvidas, manda mensagem na nossa DM, porque são conceitos que a gente foi desenvolvendo, né? Então, às vezes é pouco tempo, né, um bate-papo para eu poder aprofundar. Mas hoje a gente tem 2 cenários de atendimento, né? Dentro do CEA, dentro do Centro de Experiência de Aprendizado, dentro da unidade do PAC, Espaço Físico. E a gente tem programas que rodam dentro da comunidade, da liderança comunitária, das casas de acolhimento. Hoje nós temos 5 programas acontecendo, tá? Eu vou me ater a 2 principais, mais um deles que é o do audiovisual. Quem quiser acessar, tá de graça no YouTube, tá de graça no Aprendizap, que é uma plataforma para aprender pelo WhatsApp também. Então, quem quiser saber de mercado de tecnologia, tem um curso nosso lá para poder dar esse start. Mas dentro do CEA, a gente tem a imersão e aceleração. A imersão é um programa de 8 semanas, onde a gente traz os jovens de periferia, de casa de acolhimento, de escola pública, para que eles entendam o que é um centro de inovação, o que é o mercado de tecnologia e o que eu preciso ter de mínimo para poder me desenvolver. Como o nome diz, é uma imersão. É se jogar dentro de uma piscina. Vou aprender a nadar caindo na piscina. Essas 8 semanas passam, a gente faz uma pergunta para eles. Vocês querem continuar nesse universo de tecnologia? Vocês querem estudar para ser programador, designer, etc.? Aí eles vão para a aceleração. Aí é um programa de 9 meses a 1 ano, onde eles vão aprender profundamente as hard skills, né? as stacks, as ferramentas, mas ao mesmo tempo eles têm acompanhamento. Dentro da nossa metodologia tem figuras centrais. A gente não tem professor, a gente tem mediador, que é a pessoa que media o conteúdo, e a gente tem mentores que acompanham o desenvolvimento desses jovens. É pique mentoria mesmo, que quem está nesse universo de startup, inovação, já está acostumado. É uma pessoa que tem um conhecimento um pouco maior, mas que acompanha o desenvolvimento dos jovens. E a gente tem parceiros muito bons. A gente é parceiro da Alura, da Udemy, a gente é parceiro do Devin House, da Fiesc. Então, os nossos jovens têm conteúdos muito bons e um espaço que os acompanha para desenvolvimento. Então, esses programas que eu estou te falando, olha, imersão e aceleração, estão lá na nossa unidade. A Lu foi lá visitar e eu abro, a casa é nossa. Como diria minha avó, Dona Dora, uma mulher pernambucana foda, prepara o café e convida as pessoas para sua casa. Ah, o pão com a mortadela também? Pão com mortadela. Garantido, então vai. É um pouquinho assim que a gente trabalha ali dentro e fica o convite, né? Para quem quiser conhecer, entender um pouco como funciona, a casa é nossa. E essa moçada, ela chega lá, ela tem esse acesso a, como tu falou, computadores bacanas e tal, e é necessário que ele dê continuidade, que ele tenha, de repente, na escola dele ou em casa para poder seguir com o programa, ou ele consegue focar ali e quando tiver ali ele faz os processos e o rolê dele, que nem eles dizem? Cara, é muito louco você pensar que a gente nunca cobrou... Sabe aquela fita de ONG? Ah, você tem que ter um boletim firmeza para estar com a gente. A gente nunca cobrou diretamente e os nossos alunos são incríveis. Uhum. Eles estão lá do tipo, pô, tô estudando aqui física porque tem prova e não sei o quê. Então eles entenderam que ele é um espaço de aprendizado. Uhum. Ponto. Uhum. Eles chegam pra gente, normalmente, com parcerias, né? É com a ONG parceira, é com a escola pública, é algum colega que falou para um colega. E dentro desse chegar ali dentro, o único compromisso que eles têm é: você tem que estar aqui enquanto faz sentido. E eles não vão embora, cara. Quem veio falando parece que eu não gosto dos jovens. Eu adoro os jovens, mas... Mas é que eles não sentem como se fosse uma obrigação. Exatamente. Porque às vezes a escola... Ai, que saco, tô na escola, é uma obrigação. Né? Não, eles estão ali porque eles querem. Tem uma palavra que a gente usa muito, que é compromisso. Tem uma frase do Sabotagem, que é: o rap é compromisso, não é viagem. A gente leva isso para a educação. A aprendizagem é compromisso, não é viagem. E os nossos alunos são compromissados com o processo de aprendizado deles. Quem você falou, não é obrigatório. Não é. Você não é obrigado a estar aqui dentro, mas você é comprometido. Se você fez o fechamento com a gente, né? Não, a gente não faz aqueles pactozinhos de sanguezinho assim, não faz isso. Mas é um compromisso que eles têm. E é muito doido ver que isso acontece realmente. E eu tô falando de jovens de 16, 17, 15. Né? Então, é uma galera que realmente viu sentido em estar ali. Que legal. Fazer a diferença é algo que, de fato, aqui na CDL, na Rádio PH, a gente está sempre muito empolgado em fazer, em
tocar e trocar com as pessoas. É o que a gente faz sempre aqui às terças e quintas-feiras no programa CDL Palhoça. Hoje o programa é Portas Abertas, a gente está trocando uma ideia com o Jeff Lima, ele que é do PAC, Prototipando a Quebrada. Você pode seguir lá no @PAC, é isso? Não, Prototipando a Quebrada. Prototipando a Quebrada. Lá no @, e também estão no Instagram e também no LinkedIn, Facebook, Pombo, Correio. Que massa. Grita que a galera chega. Megafone. Não, o lance é se comunicar. Chegar na gente. Que bom, cara. Que legal. A gente vai para um rápido intervalo. Rapidinho a gente está de volta, porque a gente também quer saber como pode ajudar, como pode envolver aí a galera que está nos ouvindo. E já a gente vai saber disso aí. Fica aí que a gente já volta. Até mais. Você está ouvindo programa CDL Palhoça. Agora na PH, Minuto CDL. Defesa do lojista. Você percebeu que as feirinhas itinerantes, aquelas chamadas feiras do Brás, não se instalaram mais em nossa cidade? Pois é, isso é o resultado de uma mobilização da CDL de Palhoça junto à Câmara de Vereadores para a criação de uma lei que regulamenta a instalação dessas feiras na cidade. Elas chegavam, não empregavam ninguém do município, não deixavam nenhum imposto para a cidade e ainda levavam todo o dinheiro dos munícipes, normalmente próximo às datas comemorativas. Os lojistas da cidade que pagam impostos, que geram empregos, ficavam a ver navios sem nenhum movimento em suas lojas. A CDL de Palhoça entende que feiras são muito importantes para a população, porém usando os recursos locais. Por isso, realiza o Bazar Liquida Palhoça, congregando lojas do município e fazendo girar a economia local. Isto garante empregos e a circulação do dinheiro dentro da cidade. Pois é, pessoal, quem acha que CDL é só SPC está muito enganado. A entidade está sempre trabalhando para você, empresário palhocense. Gostou dessa informação? Então acompanhe mais nas nossas mídias sociais, @CDL Palhoça e no nosso site, cdlpalhoça.org.br. Você ouviu Minuto CDL. Não entende a sua apólice de seguro? Na hora do sinistro, tu nem sabe o que a apólice te dá direito? Não tem uma reserva financeira para momentos inesperados? Tá na hora de dar uma segurada. O podcast que vai tirar as tuas dúvidas sobre seguro. Vai explicar os termos técnicos e descomplicar o segurês. Chega de contratar seguro sem entender e sem saber o que você tem direito. Dá uma segurada com a Maria do Seguro, toda quarta, às 17 horas, aqui na Rádio PH. Chega em Palhoça a Rápido Car, seu destino em um clique. A Rápido Car Mobilidade Urbana iniciou suas atividades no estado de Rondônia e hoje está presente em 8 estados brasileiros com uma carteira de 1 milhão de usuários ativos. A Rápido Car possui serviços que se destacam de outras plataformas, visando agilidade, conforto e segurança aos passageiros, assim como contribuindo por independência aos motoristas autônomos de forma diferenciada. A Rápido Car conta com diversos tipos de categorias: comum, executivo, comfort, motorista mulher, viagem, pet, compras e aeroporto. Sempre pensando no cliente. A empresa já está cadastrando motoristas e também já está funcionando a plataforma em Palhoça para corridas de passageiros. Venha fazer parte desse time. Baixe nosso aplicativo pelo Play Store ou pela Apple Store. Siga a gente no Instagram e no Facebook, @Rápido Car Palhoça. Rápido Car, seu destino a um clique. A rádio que toca Palhoça. Programa CDL Palhoça.
Estamos de volta, o programa CDL Palhoça, hoje portas abertas para Jeff Lima, do PAC, prototipando a quebrada, e a gente ouvindo aqui um pouquinho dele, os relatos dessa gurizada, cabeça legal e atitude também, na interação com a tecnologia, né, e as oportunidades que elas trazem para a gente, e o quanto a gente tem que estar sempre se adaptando, e o quanto aprende também com essa moçada, a Luísa que teve lá no projeto, que fica dentro na ITEC, né, na Pedra Branca, contando pra gente da empolgação, né, Luísa, deles ao falarem, né, que fazem parte daquilo e tal, e isso de fato é inspirador para que esse movimento cresça e se desenvolva bastante, né? A gente quer abrir esse bloco querendo saber como que se viabiliza um projeto desse, quem hoje é parceiro e quem pode ser parceiro também, como isso pode crescer, Jeff? Primeiro que a CDL é parceira nossa, apoia o nosso programa de apadrinhamento, né, de educando, eu vou falar um pouquinho dele depois, mas eu quero trazer uma reflexão para todo mundo aqui, que é bacana, que não é porque a gente é ONG que a gente é São Francisco de Assis, a gente precisa de recurso para poder, é o pão com mortadela, o transporte, é o computador de qualidade, é o espaço físico, então a gente tem programas de apoio para poder manter a estrutura que a gente oferece. E a Lu foi lá, viu que é uma estrutura bem legal. Nossa, bem... mesmo que uma startup tenha, uma empresa de tecnologia tenha, a gente garante para os educandos. Então, a gente tem programas de apoio. Então, se você é uma empresa aqui da região de Palhoça e quer apoiar os educandos aqui da nossa unidade, a gente tem o programa de apadrinhamento, que é um programa em que a empresa apadrinha um educando, e daí, durante 6 meses, 1 ano, ela vai contribuir com recurso financeiro para que esse jovem possa se desenvolver. A gente tem também um programa que está saindo agora, então é novidade. O primeiro lugar que eu estou falando é aqui. Oba. Ó, novidade. Que é exclusividade. Que é o nosso plano mensal de assinatura. Então, poxa, eu não sou uma empresa, eu sou uma pessoa que quer apoiar com 10, 25, 50 reais. O nosso programa de apadrinhamento sai na primeira semana de novembro. Então, pessoal, segue a gente nas redes sociais, que lá vai estar explicado esse programa, e se você quer ajudar também. Eu sou uma empresa vinculada à CDL, quero saber como apoiar. Pode entrar em contato com a CDL ou com a gente mesmo, para poder ser uma empresa madrinha ou padrinha da gente. E uma coisa legal também dentro do nosso site tem um formulário. Poxa, Jeff, eu quero apoiar com mais. Eu sou, sei lá, uma rede de atacarejo e eu quero garantir a alimentação dos jovens durante 1 ano. Manda uma mensagem pra gente, manda uma DM, que daí a gente conversa. Eu que cuido dessa parte de parcerias e apoios. Meu contato também está nas redes sociais, então... O site, então, Jeff, diz pra gente. prototipandoaquebrada.org. Pô, fação. Sem o BR, .org só org. Beleza. Tá? Então, se vocês puderem, pode mandar mensagem ou nas DMs das redes sociais a gente responde também. E o legal, tá, pessoal, da gente trazer isso, é que todas as empresas apoiadoras do programa de apadrinhamento, elas têm um conjunto de retornáveis, né? Então, tem mensagem do educando, tem sensibilização da equipe de trabalho, tem social media, a gente encaminha material para falar que ela também é uma parceira, tem o selo Prototipando a Quebrada de empresa madrinha, então a gente encaminha todos esses retornáveis além do desenvolvimento desse jovem, que esse é um ponto importante, a gente pega o jovem lá da comunidade e garante que ele tenha acesso a partir dessas empresas madrinhas e padrinhas. Como é que tu vê hoje a cena local, assim, nos últimos décadas? Eu acho que Palhoça acabou se tornando referência também, assim como Floripa, né? Como é que tu percebe a estrutura que a gente oferece para essas empresas de tecnologia e como tu vê o futuro de Palhoça nessa cena mais regional e brasileira? Cara, pra gente é um prazer estar dentro do Inaitec e estar fazendo parte dessa construção do ecossistema de inovação, né? Sexta-feira, o Pedro, um abraço Pedro, que é um dos sócios sociais do PAC, estava num evento de construção do ecossistema. Você estava lá também? O Ted estava lá, camisetinha verde do PAC. Conversei com ele. Ele estava lá e a gente está ajudando a pensar essa construção, porque é importante, né? Estar em todos os setores, né? Empresa, associações como a CDL, Prototipando a Quebrada, pensando quais são as estratégias que a gente vai usar. Hoje,
Palhoça já é vista como um polo de inovação e tecnologia, mas a gente precisa investir mais. Isso é um ponto importante. Não tem como eu pensar, poxa, tem um programa como o Prototipando a Quebrada, ou outros, né? Tem outras formadoras também, e eu não vou investir neles, porque daqui 5, 10 anos eu não vou ter funcionário, eu não vou ter gente para trabalhar. E uma das coisas que eu trago de reflexão, Ale, é que se você é comércio, se você é serviço, você vai precisar de profissional de tecnologia também. E eu acho que está tendo esse movimento, né? O Inaitec tem encabeçado movimentos como esse, o Impact Hub, tem uma galera ali A gente tem apoiadoras locais incríveis, né? Como a Movit, a Ueduca, que estão com a gente dentro desse processo e que investem, como a CDL está investindo, porque entendeu que se não tiver investimento, não tem desenvolvimento. Ponto. E tem uma outra coisa também, né, Jeff? A CDL é parceira de outra entidade também que fomenta o desenvolvimento de jovens e jovens aprendizes para primeiro emprego, essa coisa toda. Nós tivemos semana passada uma formatura e eu fiquei muito impressionado com a colocação, né, do diretor lá da entidade, falando aos jovens formandos, né, que eu diria que assim, são os dois aspectos que me saltam aos olhos agora quando tu falas sobre esse projeto de vocês. Primeiro é o aspecto social, né? Ele diz o seguinte, olha, o empresário pode até achar que ele não tem nada a ver com o aspecto social, né? Do que está acontecendo, da criminalidade e tudo mais. Mas ele tem, porque o jovem vai entrar na sua empresa pela porta da frente ou pela porta dos fundos, né? É melhor a gente colaborar para que ele entre pela porta da frente. E outra coisa também, né? A pessoa só pode progredir de duas maneiras, através do esforço próprio ou através do esforço de alguém. É melhor a gente ajudar as pessoas a adquirirem, né, a sua prosperidade através do esforço próprio, mas eu tenho que ajudar. Então esse seria o aspecto social, mas eu vejo o aspecto também da formação de mão de obra. Uma das grandes queixas que nós temos hoje do associado CDL é a falta de mão de obra. Tem muitos setores querendo expandir e não tem a mão de obra necessária para poder fazer essa expansão. E eles ficam pedindo ajuda para nós, como corporação, e a gente não tem muito o que fazer. Por isso que a gente investe também, né, nessas parcerias, nesses programas, porque a gente entende que está colaborando indiretamente com essa formação de mão de obra. Então, eu acho que o Prototipando a Quebrada tem uma contribuição muito grande nessa carência que nós temos de formação de mão de obra especializada. Ô Luiz, quando vier um associado falar para você, cara, tá difícil, fala para ele vir conversar com a gente. A gente está fazendo esse trabalho, né? Estamos fazendo bem, afinal estamos aqui trocando uma ideia. Mas sabe quando virou a chave? Sabe quando virou aquela, assim, num Prototipando, e comigo, né, que fundei o PAC? Quando eu entendi que o que eu estava fazendo tem a ver com impacto social, sim, mas eu estou resolvendo um problema do mercado. E esse é um ponto que quem está ouvindo tem que ficar ligado. A gente está resolvendo um problema do mercado. Uma questão social com a questão de mercado. Com então, certeza. Né? Porque é isso, né? A gente fala que o sonho grande, né? Aquele sonho que você olha assim e vai seguindo para ele porque é o objetivo da sua vida, da gente é formar a próxima geração de inovadores para a nova economia. E eles vão ser de quebrada, eles vão trazer diversidade e vão ser inovadores. E esse é um ponto importante para quem está ouvindo entender. O que a gente está fazendo é agora. O pessoal está indo para o mercado de trabalho agora. Eu estou pegando esses jovens lá, que nem você trouxe. Tem duas opções. Ou você vai para o tráfico, ou você vai para o crime, ou você vai trabalhar numa empresa que te paga legal, que você vai poder ter uma vida bacana. Eu vou trazer uma história de uma educanda nossa, né? Que é moradora do Frei Damião, veio do Belém do Pará, chegou aqui e está trampando hoje. Ela fala assim, cara, eu falo para os meus amigos lá que eu estou estudando na Pedra Branca, de graça, e estou trampando, eles falam, não, é zoeira, você não está falando sério. E ela está trampando e, tipo, mérito dela, ela é incrível. Mas a gente pode propiciar o espaço para ela fazer isso. Então, quando a empresa falar isso para ti, Luiz, pode falar, tem meu WhatsApp, pode falar para ela, manda um WhatsApp para o Jeff, porque é isso que a gente está fazendo, resolvendo um problema do mercado. Jeff, e tu falou até que vocês oferecem também alguns cursos gratuitos de forma online e tal. E algumas pessoas, talvez assim, numa visão mais
cara, não sei, talvez de não tanta vivência, pode dizer, não, mas hoje com a internet todo mundo tem acesso a tudo, qualquer um pode buscar informação e aprender de forma autodidata e tal, mas eu queria que também tu falasse um pouco sobre a importância desse estar junto. Que pra essa idade, cara, eu tenho filha pré-adolescente, eu percebo cada vez mais que, não vou comparar uma fala com ela pelo WhatsApp, em que eles são monossilábicos, com assim, vem cá comigo, debaixo da minha asa e nós vamos sair pra dar um rolê. E eu queria que tu falasse um pouco disso também, dessa ideia de você estar do lado do cara. Por que a gente forma centro de experiência de aprendizado dentro da unidade do PAG, dentro do espaço físico? Primeiro, nem todo mundo tem um espaço bacana pra estudar. Começa daí, tá ligado? Cara, eu já venho de comunidade, cara. Eu não tinha um quarto pra mim quando eu era criança. Era um quarto, uma sala e uma cozinha e firmeza. E a minha casa ainda era bacana. Eu tenho educando que mora numa casa de 2 cômodos com 8 pessoas. Como é que ele vai estudar de verdade, se desenvolver? Primeiro, é isso. Garantir qualidade para que ele possa desenvolver. Segundo, a gente é ser social, parça. O ser humano é ser social. Então, ele trocar... Tem uma corrente que a gente usa de aprendizado, que é a mediação entre pares. Quando eu estou com dúvida no trabalho, eu não vou chegar para o meu professor e falar, me ajuda. Eu vou falar com o meu colega de trabalho, estou travando aqui, você que manja um pouco mais me dá um help. Isso acontece dentro do CEA. O jovem está ali se desenvolvendo, mas ele vai pedir ajuda para o colega que está do lado. O mentor, ele entra uma vez por semana. E essa troca e essa vivência, ela é feita lá dentro do CEA e dentro das ações que a gente faz. Semana passada, eles tiveram o fechamento da etapa, né? A gente divide a etapa por bimestre, e eles foram para o Parque da Luz. A gente juntou os jovens aqui da Palhoça, os jovens lá de Floripa, todo mundo no Parque da Luz para jogar bola, rolar bambolê, e foi do caralho. Não sei se posso falar palavrão, desculpa, gente. Mas foi incrível, porque é esse processo de criar conexões entre eles que faz com que eles queiram estar se desenvolvendo. Cara, eles criam grupos de aprendizado. Isso é uma coisa importante que a gente tem. Eles criam grupos de aprendizado autônomo. Por exemplo, alguns deles queriam aprender robótica. Eles tiveram uma ideia de fazer um galo robô, uma coisa assim, deve ter vindo na internet. E falaram, a gente vai montar um grupo de robótica. E eles montaram e a gente foi atrás de alguém para poder mediar o processo com eles. Então, eu acho que esse é um ponto importante para quem está ouvindo. Entender que criar experiência de aprendizagem é muito mais potente do que só ver. Eu não estou dizendo que eles não aprendem a ver curso na internet. Esse é um dos balizantes. A nossa proposta é híbrida. Você vai ter que aprender a ver o curso na internet, você vai ter que entrar no fórum, tirar dúvida, mas ao mesmo tempo você precisa saber trabalhar com o teu colega. E eu acho também, né, Alexandre, que o grande problema da internet hoje é o excesso de informações. E eu preciso que alguém me diga quais prestam e quais não servem para nada. Eu me perco lá no buraco. Exatamente. Então eu acho que precisa de alguém que oriente e dizer, tu precisas buscar esse conhecimento, esse, e aí com esses conhecimentos tu vais ter a formação que o mercado precisa. Lembra que a gente falou de letramento digital? É processo de tipo letramento de português. Você sabe as palavras, mas você não sabe montar uma frase. Os jovens, não só os jovens, um monte de gente tem isso. E esse é um dos pontos que a gente traz. Você falou, né? Tem um monte de curso, excesso de informação. Tem pra caramba, o YouTube tem curso demais. Mas como que eu aprendo a sentar minha bundinha na cadeira, montar um Trello de aprendizado, colocar o meu Google Agenda para poder colocar os meus horários de estudo? Isso a gente ensina a fazer. Lembra lá da imersão? Essa primeira base? Porque depois é tudo a partir disso. É o alicerce. E é muito legal porque a gente vê que o aprendizado é colaborativo, né? Assim como a felicidade, se não for compartilhado, não tem graça. E é isso que a gente faz aqui também na PH, com a CDL, nessa parceria incrível, através do programa CDL Palhoça, que você acompanha sempre às terças e quintas, sempre às 17 horas a gente se encontra aqui. E agora você pode acompanhar, se perdeu algum trecho dessa fala tão legal hoje com o Jeff, você pode acompanhar lá no Deezer, no YouTube, no Facebook, também no Spotify, lá no site da Rádio PH também, porque a gente pode voltar e revisitar esse conhecimento tão legal. A CDL e a Rádio querem te agradecer, Jeff, e que tu possa levar lá o nosso abraço para toda essa moçada, dizer que a gente está muito orgulhoso aí por ser em Palhoça um projeto tão legal e queremos cada vez estar mais próximos aí. Leva o nosso abraço e parabéns pela iniciativa, cara. Cara, eu que agradeço o espaço e tamo junto, tá, gente? Quem quiser saber um pouco mais, só chamar a gente e a hora que vocês quiserem, a casa tá aberta.
Tá bom. Que bom. Obrigado, Luiz Otávio. Obrigado, Luísa, também, por a gente ter ido junto em mais essa jornada. Um grande beijo, um abraço para você que está nos acompanhando aí na Rádio PH. Fica aí, porque daqui a pouco o pessoal já tá na antessala fazendo uma bagunça legal, porque o Balaio tá chegando. Hoje é musical, vai rolar sonzeira, tem evento que vai rolar por aí. A gente vai falar sobre muitas polêmicas também. Então fica aí, porque daqui a pouco a gente tá de volta. Beijo, tchau, tchau.